Boa tarde a todos. Mais uma vez, uma grande alegria estar aqui nessa casa iluminada. Hoje tem bastante gente, apesar do frio, né? Então, sempre agradecendo a Deus, a Jesus, a Joana de Ângeles, por nos dar essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos, para falarmos um pouco dessa abençoada doutrina espírita, que quando nós tratamos de doutrina espírita, na verdade, nós estamos falando da vida. Porque esta grande mensagem que nos foi trazida pelos nossos irmãos do plano espiritual, na verdade, se refere às nossas vidas, passadas, presente e futura. O tema do nosso encontro de hoje, que não foi escolhido aleatoriamente, foi de propósito: nossos filhos são espíritos. Porque amanhã, Dia das Mães, né, e nada melhor do que nós tratarmos um assunto, porque mesmo aqueles que não têm filhos, não são mães, mas uma coisa que nós temos todos em comum: nós todos somos filhos de alguém. Então, nada melhor do que a gente conversar um pouquinho, né, do porquê e do para quê nós estamos incluídos, nós estamos juntos dentro das nossas famílias biológicas. Há uns semestres atrás, estava dando aula lá no Bezerra de Menezes, em Porto Alegre, no grupo 4 do sistematizado, e uma menina, vou dizer menina, jovem, nós estávamos tratando de reencarnação. E, como todo jovem, né, sempre, quando os jovens pedem para fazer alguma pergunta, a gente até já fica, porque sempre eles querem a coisa mais na frente, né? E ele fez a pergunta: se eu tenho livre-arbítrio, nós estávamos falando de reencarnação e livre-arbítrio também, se eu tenho livre-arbítrio, por que eu preciso reencarnar? Porque se eu sei que eu estou indo para o planeta Terra, onde eu vou encontrar desafios, dificuldades, momentos não tão bons, turbulências, e se eu realmente tenho livre-arbítrio, por que eu sou obrigado a retornar? Durante muitos séculos, milênios, quando nós fomos criados, Deus nos deu a grande oportunidade, uma bênção da reencarnação. Porque nós, como espíritos que tivemos um dia, fomos criados um dia, mas teremos uma longa jornada para evoluirmos. Então, quando esses momentos que nós estamos aqui, na verdade, nós estamos evoluindo sempre. Porque nós estamos aqui, vamos dizer assim, uma grande escola. Uma grande escola. Estamos também naquilo que nós poderemos considerar, né, um grande hospital, onde nós nos recuperamos, nós nos depuramos daquelas lesões, aquelas nossas questões morais, que lá nessas trajetórias evolutivas nós somos falhando. Vamos botar dessa forma. Então, desde aquele momento da criação, nos é dada essa grande oportunidade de nós retornarmos. O que nós podemos pensar, né? Por que Deus nos criou? Para que a gente consiga, cada um no seu momento, no seu tempo, fazer o seu melhor. Aprender a nos desenvolver. Todos nós que estamos aqui passamos por etapas. Nós já fomos minerais, nós já fomos vegetais, nós já fomos animais. E hoje vivemos como no mundo de seres humanos. Quando nós fomos minerais, por que nós passamos por todos esses estágios? Todos eles foram pedagógicos para nós. Nós desenvolvemos a atração.
que vocês pegarem uma pedra, for lá, ela é dura, né? Por que ela é dura? Porque as moléculas dela foram atraídas, estão solidificadas. Vamos botar assim, bem agarradas umas nas outras. Aquilo foi desenvolvido pelo tempo. Aprendemos a atração. Quando nós fomos vegetais, estivemos no mundo como vegetais, nós desenvolvemos o quê? A sensibilidade. Nesse momento nós desenvolvemos a necessidade da luz, da água, do sol, da terra. Foi dada a oportunidade para nós desenvolvermos isso. Quando nós estivemos no mundo animal, nós tivemos a grande oportunidade de desenvolver em nós os instintos de sobrevivência, o medo, a proteção, a cuidarmos uns dos outros. Isso é instintivo dos animais. E que nós ainda nessa situação que nós estamos hoje, nesse estágio evolutivo, ainda temos muitas coisas dos instintos. Nós ainda estamos vivenciando. E hoje, como no mundo, como seres humanos, o que nós temos que aprender? Algumas coisas. O livre-arbítrio. Distinguirmos o bem e o mal, o certo e o errado, o que fazer, o que não fazer, o que nos convém e o que não nos convém. A razão. Nós ainda estamos precisando racionalizarmos muitas coisas daquilo, né? O que é certo. Tanto é que a doutrina espírita diz que é uma fé raciocinada, a razão, pensarmos nisso. O pensamento contínuo nós estamos desenvolvendo. Nós, como espíritos, nós pensamos 24 horas. Quando nós estamos dormindo, o nosso cérebro, a nossa mente está funcionando. A mente, nós não paramos nunca de pensar. Estamos desenvolvendo isso agora. E o sentimento. Estamos trabalhando os nossos sentimentos, apurando os nossos sentimentos. Agora, essa grande oportunidade, né, pessoal? Quando estamos lá na erraticidade, e a gente pensa que aqui nós somos muita gente, né? Mas nós somos muito mais desencarnados que encarnados. Nos falam os nossos irmãos do plano invisível que hoje nós somos 8 bilhões de encarnados, 8 bilhões de alguma coisa a mais, e que talvez desencarnado 3 ou 4 vezes isso. Ou seja, tem mais gente desencarnada que encarnada, né? E que querem voltar para cá. A maioria quer, porque nota que está precisando retornar para cá. A única maneira de evoluirmos é aqui. Mas quando nós estamos lá no plano, na erraticidade, e notamos que estamos precisando retornar, como é que é feito? Nós temos, eu digo nós temos, porque nós temos mesmo, uma equipe de arquitetos reencarnacionistas que percebemos, já sabe o que nós precisamos. E quando nós somos, ou nos candidatamos, ou esporadicamente, nos dizem, olha, está na hora de tu retornar. Esses arquitetos, eles montam, vou fazer bem uma figuras de imagem para a gente entender bem, né? Planilhas, dizendo assim, ó, fulano de tal precisa reencarnar. E vamos supor que lá seja um auditório que nem esse aqui, onde estão reunidos aqueles espíritos que fazem parte das nossas famílias espirituais. E eles colocam numa tela, como se fosse essa tela aqui, ó. De um lado, as virtudes, e do outro lado, aquilo que nós catalogamos como defeitos, ou coisas que nós precisamos vir para cá para corrigir. As nossas virtudes, nós trazemos para cá para nos melhorá-las. E sempre dá para melhorar. Por mais virtuoso que eu seja, eu sempre posso melhorar. E tem os defeitos ou resgates que eu preciso, que eu tenho direito e necessito vir para cá para
fazer diferente, modificar. Está ali no quadro. E aí a pergunta é feita assim. Isso aí, vamos fazer uma historinha para vocês, né, pessoal? Mas aqui quem está sentado? Quem se candidata a ser pai recebê-lo como filho? O pessoal olha, de novo tem que ir com isso aí de novo eu não vou aceitar essa vez, não. E assim vai sendo feito, né? Mas olha, porque também do lado tem a lista das broncas que a gente tem de relacionamento. Também estão incluídas aí, que nós precisamos retornar. E, analisando, sempre aparecem duas almas caridosas que se propõem a nos receber como filhos. Mesmo sabendo das dificuldades, dos desafios que tem durante as nossas reencarnações, né? E nos recebem como filhos. Olha, levanta a mão. A partir desse momento, eu brinco muito, pessoal, é assinado um contrato. Um contratinho, olha, é assim, assim, assim. Assina, porque senão tem muita gente que desiste, né? Quando começa a ver quem é que nós vamos receber como os filhos, ou quem vão ser os nossos pais, no meio do caminho desiste. Mas está lá assinado o contrato, lá no plano espiritual. É uma figura de imagem para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Esse compromisso é mais moral do que físico, né? E assim acontece, recebemos a oportunidade da reencarnação. Nessa nossa interação entre encarnados daí, o que acontece? Em muitas situações, nós somos reunidos por afinidades, como eu disse lá, né? Nós também nos afinizamos. O que nós estamos hoje fazendo aqui? Nós estamos reunidos por afinidade na doutrina espírita. Todos nós. Podemos não nos conhecer pessoalmente, mas estamos reunidos aqui por gostar da doutrina espírita, estarmos aprendendo, acreditando. Fomos reunidos, assim como muitas pessoas são reunidas por gostarem de time de futebol. Sou gremista, sou colorado. Questões políticas nos unem, né? Muitas vezes, direcionamentos políticos, por afinidade. Por situações de profissão, nos reunimos por profissões. E assim, essas questões nós vamos nos reunindo. Por isso que as nossas famílias espirituais são muito maiores que as nossas famílias biológicas. Mas nessas reuniões que acontecem, nem sempre as coisas andam de uma forma sadia, saudável. Muitas vezes, sim. Com algum desses irmãos que nós nos reunimos, existe toda uma harmonia, uma boa convivência, um carinho, uma paz. E que como quando nós temos a oportunidade de escolher como filho, ou como pais, a gente sabe que essa convivência na reencarnada vai ser muito boa. E que a gente pede para voltar com eles, ou recebê-los, porque sabemos que são pessoas que a gente ama. Né? São pessoas que a gente ama. E que nós vamos realmente ter um bom momento. Mas com alguns, não. Com alguns, a gente também, como nós reunimos, mesmo estando aqui dentro da doutrina espírita, às vezes existem conflitos. Lá, quando é mesmo torcendo pelo mesmo time, quando as coisas acontecem, às vezes brigamos. Então, nem tão harmoniosas, não tão pacíficas. Então, nessas nossas existências, nós desenvolvemos afetos, que são aqueles queridos que eu quero conviver. Esses que também me amam, gostam de mim, e que esses merecem o meu amor. Mas aqueles que são os desafetos que a gente, cada vez que encontra, hoje tem festa, amanhã tem dia das mães, vão se reunir, eu vou encontrar o fulano de tal. Já começa a pensar antes, Natal, mesma coisa, essas festas que a gente não tem, não afiniza, né? Por caminhadas de discordância, e esses precisam do nosso amor. Eu estou falando tanto em amor. Existe uma lenda israelita
onde conta a história de dois sábios, antes de Cristo isso. O nome de um é Shammai e o outro Hillel. De repente até alguns já ouviram falar deles. E conta, eu falei dos jovens, né? Certo dia um jovem, na sua grande curiosidade, pegou uma Bíblia, que a gente pensa que Bíblia é um conjunto de livros, né? Biblioteca vem de Bíblia, é o conjunto de livros, reunião de livros. Pegou uma Bíblia e se apresentou para Shammai. E disse: mestre, eu quero lhe fazer uma proposta para ser seu seguidor. Se o senhor, no período em que eu conseguir ficar numa perna, o senhor me contar tudo que consta nesse livro, eu me torno seu seguidor, seu discípulo. Shammai olhou para aquele jovem: isso é impossível, não tem como fazer isso. Ele agradeceu: muito obrigado, então. Procurou Hillel e fez a mesma proposta: mestre, se do período que eu ficar sobre uma perna, o senhor me explicar tudo que consta nesse livro, eu me torno seu seguidor. Hillel pensou um pouquinho, disse feliz: então toma posição. E o jovem tomou posição, encolheu uma perna e ficou sobre a outra. Só numa perna. E Hillel disse para ele assim: ama. E ficou quieto. E o jovem disse assim: e o que mais? Tu me pediste para te explicar o que consta nesse livro do tempo. Esse livro é tudo que consta aí dentro dele é para nos ensinar a amar. Aqueles que amam não precisam mais dele. E aqueles que não amam precisam de todo o seu conteúdo. Isso explica por que se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, todo ele, do início da sua introdução até o final, capítulo 28, até as preces finais, estão nos ensinando a amar. Todo ele. Amar a nós, amar ao próximo e amar a Deus. A ciência, ela... Porque o amor, se nós pegarmos a palavra amor, eu sempre considero o amor como se fosse uma esfera, mas uma esfera toda facetada, com centenas de faces. E se eu passar para cada um papel aqui e pedir que cada um defina seu amor, certamente cada um vai ter uma definição e todas estarão certas. Nenhuma estará errada, sua visão do amor. Então essa esfera é assim, é como se fosse a esfera, todas as faces são amor. Mas a ciência, a psicologia, fez um grande resumo para trabalhar melhor nessas situações. E dividiu o amor em 3 partes. O primeiro, chamam de amor eros. O que é o amor eros? A palavra já diz o amor erótico, onde o sexo prevalece. Todas as questões sexuais estão caracterizadas dentro do amor eros. Depois, amor filia. O amor filia é aquilo que nós devemos estar praticando agora aqui. Nos amarmos a todos. Como Jesus disse, amar ao próximo. A todos, incondicionalmente. Não queremos saber se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou baixo. Mas não interessa. Nós, como irmãos, filhos do mesmo pai, temos que nos amar. Então, poderíamos botar dentro do amor filha. E o amor ágape. Ágape, em grego, significa amor. Que é o amor que é colocado como amor materno. A gente usa como grande exemplo do ágape o amor materno, aquele amor incondicional. O amor de... a pessoa se doa, de doação. O amor que não cobra. O amor que não vê limites em relação. Esse é o amor ágape. Né? E quando nós falamos nesses amores, tem muitas situações que a literatura espírita
nos mostra da sua importância. Se a gente pegar o livro Mensageiros, lá o Clarencio, Missionários da Luz, Clarencio diz o seguinte, que a maternidade é um serviço espiritual onde a alma se demora um grande período tendo a oportunidade de desenvolver principalmente o sentimento do amor. Está lá no livro, certo? O Clarencio botou lá, Missionário da Luz. Olha o tamanho disso. Maternidade é um serviço de cunho espiritual, onde a alma se detém por um longo período, tendo a oportunidade de desenvolver o maior sentimento que nós temos que ter. Lá no Livro dos Espíritos, questão 890, fala que o amor materno, ele dura a vida toda. A partir do momento em que o espírito tem a oportunidade de ser mãe, aquela relação, ela não se acaba nunca mais. Mas nunca mais mesmo. E nós temos vários e vários depoimentos de situações em que, no plano espiritual, muitos irmãos nossos, muitas vezes até nós poderíamos estar lá em situações nas zonas umbralinas, onde as equipes de resgate, com grande dificuldade de convencer, de trabalhar com aqueles espíritos rebeldes, apelam para aqueles que foram suas mães e levam até esses espíritos para que eles sejam convencidos a aceitar ajuda, onde existem grandes modificações. Porque aquela figura da mãe, ela não se apaga. Ela dura até o pós-túmulo, para sempre. Então, sempre digo pessoal, né, quando às vezes muitas pessoas nos procuram no apoio à vida e se queixam muito dos pais. Ah, mas minha mãe é isso, meu pai é aquilo. A gente pode ter os piores pais do mundo, mas a gente tem uma coisa a gente não pode nunca deixar de agradecer. Eles nos deram a grande oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Isso é uma oportunidade, não nos abortaram. E aí essa oportunidade que nos é oferecida, nós devemos ser eternamente agradecidos. Nunca esquecer disso. Também no Livro dos Espíritos, questão 582. A resposta que é dada para a pergunta, ela é fantástica. Ela diz que a maternidade é uma missão. Eu já disse, né, que a gente assina um contrato. Mas é uma missão que tem dois objetivos. A primeira missão, recebermos esse espírito. De repente, você, abrindo parênteses, de repente, ele está dizendo nós recebemos. Tem alguns homens aqui. A gente tem que lembrar que hoje nós estamos na polaridade masculina, mas já estivemos na polaridade feminina. E tomara que nós tivemos a oportunidade de, um dia, ser mãe. Termos a oportunidade da maternidade. E assim, hoje, assim com essas que são mães, de repente, na próxima, outras encarnações, não tem a polaridade masculina. Isso é normal na nossa caminhada. Fechado parênteses. Então, a maternidade como uma missão. E essa missão, você sabe, mas a missão é de dedicar ao meu filho. Quantas vezes a gente escuta isso, às vezes os filhos na dificuldade, no desafio, a gente escuta onde assim, ó, eu gostaria de mudar de posição, não gostaria de ver o meu filho passar por essa situação. Esse é o sentimento da emoção. Porque se o sentimento da razão, lembra que eu disse que nós estamos aqui para desenvolver a razão? A razão nos ensina que aquele espírito que está passando por desafios, como nós todos passamos, precisa passar por aquilo. E se nós, como mães, tivéssemos a oportunidade de trocar de lugar, nós estaríamos tirando a grande oportunidade daquele filho crescer, evoluir. Então, a gente tem que olhar
Não o momento, mas aquilo que a doutrina espírita, do que aconteceu no nosso passado, que a gente não interessa aqui o que aconteceu, mas que aconteceu alguma coisa. E por isso nós passamos por esses determinados episódios. E que o nosso passado, agora nós estamos colhendo os seus frutos. E hoje nós estamos plantando aquilo que nós vamos colher no futuro. Então essa questão da maternidade, da querer tomar lugar, isso às vezes é confundido. Isso não é amor, é egoísmo. Porque dói muito, vocês que são mães, dói muito ver um filho sofrer. Mas sofre, então esse sofrimento às vezes dói mais na gente. E eu não quero sofrer. Eu quero que ele não sofra, mas eu também não quero sofrer. Então, nesse ponto, a gente tem que deixar de ser egoísta. É uma atitude egoísta, mas também é muito amor. Eu vou dizer uma coisa até que não deve existir excesso de amor. A gente tem que ter a razão de permitir que cada um passe por aquilo que precisa passar. Há tempo atrás, lá na Ilha dos Marinheiros, aconteceu uma guerra de gangues, onde um menino menor de idade foi assassinado. Passado um tempo, ele tinha mais 3 irmãos. Um dia a mãe desse menino chegou em casa, esses 3 irmãos estavam reunidos e discutindo como é que eles iriam fazer. E aí vocês vão fazer o quê? Mãe, nós descobrimos quem é que assassinou fulano. E nós vamos lá, porque nós vamos tirar a vida dele também. Não, ela não vai ficar assim. Olha só a atitude dessa mãe. Ela disse, de jeito nenhum. Vocês não vão fazer isso. Não, nós vamos fazer, porque eles foram covardes, assim, com o nosso irmão. Disse, vocês não vão fazer isso. Mas por que tu não quer que nós façamos isso? Nós não podemos vingar a morte do meu irmão? Não. Porque esse irmão, que chamamos de irmão, né? Que errou, fez um ato que não deveria, mas uma coisa ele deve ter uma mãe também. E eu não quero que essa mãe sinta o que eu estou sentindo nesse momento. E realmente eles não fizeram. Porque a mãe, sentindo aquela dor, transmitiu para eles o que outra pessoa sentia e eles evitaram. Nossos filhos são espíritos. Quem são nossos filhos? Semana passada, pelo que eu me lembro, a palestra aqui foi quem são nossos filhos? E hoje vamos responder, nossos filhos são espíritos. Espíritos que carregam consigo muitas virtudes, mas muitas virtudes mesmo. Muito mais do que defeitos, mas trazemos juntos muitos defeitos, imperfeições, falhas, e que necessitam daqueles que assumiram esse grande compromisso de mostrar-lhes o caminho da paz, da serenidade, da verdade, da vida. Porque Deus colocou no coração de todos aqueles que se propuseram a ser mães a essência da vida. A essência da vida é exatamente essa: amar incondicionalmente. Nós estamos aqui para fazer isso. E quando a gente falarmos assim, na verdade, a resposta certa para dar para essa pergunta, quem são nossos filhos, não é nossos filhos são espíritos. Na verdade, a resposta seria: nossos filhos estão nossos filhos. São filhos de Deus que Ele nos confiou por ter a certeza que nós faríamos o nosso melhor para conduzi-los nessa caminhada, nessa jornada de dificuldades, de desafios. Mas são jornadas evolutivas de crescimento, de desenvolvimento, principalmente no nosso lado espiritual. Porque é realmente o que somos. Nós não somos um corpo que temos um espírito, nós somos um espírito que estamos em um corpo. E no momento que o nosso Pai confia um dos seus filhos a cada um de nós, é imaginando e tendo a certeza que faremos o nosso melhor para
que um dia ele consiga dizer: entreguei um filho meu a ti, e tu me devolveste melhor do que recebeu. Esse compromisso, a gente tendo a certeza disso, não precisamos ter medo de que o futuro que espera aqueles que nos estão confiados é um futuro de luz, de paz, de harmonia e de saúde. Tá, pessoal? Então, amanhã é Dia das Mães. E como é que a gente pode homenagear a todas aquelas que são mães? Tem uma forma. Homenageando, acho, da minha opinião, a nossa, vamos dizer assim, a nossa imagem daquela que foi a principal figura de mãe que pisou na terra, Maria, que representa em todo o seu expoente, em toda a sua grandeza, aquilo que todos nós que tivermos a oportunidade da maternidade devemos seguir. Que viu o seu único filho injustiçado, julgado e executado sem motivo nenhum, mas continuou firme no propósito, sabendo que ali estava um espírito especial, porque todos nós somos espíritos especiais. E ela o conduziu até o último instante, dando-lhe força, dando serenidade, fazendo com que tivesse também, não desistisse da sua missão, de se tornar o nosso guia, o nosso mestre e o nosso irmão de luz. Então tem uma prece que diz assim: Salve Maria. E eu vou pedir para vocês ler, porque para não errar, ela tem momentos de emoção, e gostei assim: Salve Maria, que traz consigo todas as graças do Senhor. Ele que está contigo em todos os momentos, abençoado és tu entre todas as mulheres. Assim como abençoado e bem-vindo é o fruto que foi colocado em teu ventre. Espírito de luz, que chamamos Maria, que foi escolhido para trazer até nós Jesus. Intercede, pede, suplica por nós, ainda ignorantes, falíveis, possuidores de pouca fé, e tantos outros defeitos a serem corrigidos, junto ao nosso Pai Maior. Intercede, Maria, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, um feliz Dia das Mães a todos, com muita luz, com muita paz, com muita harmonia e principalmente com muito amor. Que assim seja.